professor. Boa noite. Essa vitória é uma vitória que acredito que ela, da maneira como foi construída também, né, com muita luta, Anderson sendo um jogador importante, outros jogadores sendo importantes também, né? E o Matheus Pereira com aquele gol. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão e um pouco também sobre esse papel do torcedor, né, que é um papel gigante ali no fim do jogo. E eu vi, presenciei você chegando e falando assim, galera, vamos para lá, vamos para perto dessa nação celeste. Obrigado. Boa noite. A gente sabia das dificuldades que ia encontrar aqui quando a gente analisou os jogos da equipe do Atlético Goianiense. Uma equipe que vem aí com uma linha de trabalho já estabelecida e bastante consistente nos comportamentos que tem. Então, estava claro para a gente que a gente ia ter que saber passar por momentos de dificuldade no jogo. E o nosso time, ele conseguiu ter essa maturidade e entender o jogo e se adaptar ao longo do jogo nesse sentido. A gente pontuou várias coisas no intervalo e uma das coisas que foram pontuadas é para que a gente, de novo, sabia que ia passar por dificuldades, mas que a gente mantesse a tranquilidade e que a gente focasse no momento decisivo, porque a gente ia ter chance. Está dando um reverb aí. Tá. A gente ia ter chance de vencer o jogo, né? E a equipe teve o mérito de, na reta final do jogo, a partir dos 15 do segundo tempo para frente, ou 20 do segundo tempo para frente, conseguir ter uma certa imposição e empurrar o adversário para trás. E numa dessas situações, o Matheus, bem colocado, numa zona de finalização, onde ele é um bom finalizador, teve a felicidade, né, de ser muito preciso, né, ter uma boa solução técnica ali, e foi feliz. Um dos pontos que a gente sabia de dificuldade era que a gente ia lidar com um intervalo menor entre os jogos, além de viagem, né? Quando o Atlético Goianiense teve mais tempo para desenvolver as suas ideias de jogo e também para a abordagem estratégica do jogo. Então, eu acho que a gente soube gerenciar essas desvantagens e teve mérito na construção da vitória. Não foi uma vitória que a gente iniciou superior, foi superior, mas a gente soube construir, né, momentos de imposição e construir a vitória ao longo do jogo. Seabra, talvez o Cruzeiro tenha tido alguns momentos de dificuldade na partida. Isso se deve a quê? Ao calor, ao adversário também que está precisando pontuar na tabela da Série A? Porque o Cruzeiro às vezes não conseguiu encaixar tanto assim como desde o minuto que fez o gol, depois criando mais oportunidades aqui hoje? Olha, primeiro responder a questão da torcida, né? A torcida foi fundamental, transmitiu uma energia excepcional. Estamos jogando longe de casa e a torcida encheu um setor inteiro no estádio do visitante e apoiou demais a equipe, torceu de forma genuína, o tempo inteiro, mesmo nos momentos de dificuldade, transmitiu energia positiva para a equipe dentro de campo e, com certeza, ajudou a passar por esses momentos de dificuldade. Como um gesto de gratidão no final, eu busquei mobilizar a equipe para que transmitisse, né, e compartilhasse esse momento bacana. A equipe do Atlético Goianiense, Samuel, ela é muito forte no contra-ataque, muito forte no jogo aéreo. E a partir do momento que eles tomaram o gol numa reta final do jogo, eles focaram totalmente em pesar nossa última linha, colocar jogadores altos e fazer cruzamentos. Muitos desses a gente conseguiu inibir, todos não. Então, o adversário se arrisca numa emergência ofensiva, ele se abre, ele se desequilibra, e o que a gente tem que fazer nesse momento é buscar aproveitar esse desequilíbrio para matar o jogo. Então, a gente teve algumas situações de transição que foram promissoras, acabamos não finalizando, e o jogo acaba ficando vivo, mas são dificuldades que fazem parte do jogo. Se o adversário tivesse mais tempo para jogar, ele não teria se desequilibrado e se atirado tão cedo, né? Então, esse tipo de situação de emergência ofensiva com bola aérea, ele gera essa situação mais
caótica, bola em disputa o tempo todo, né? E aí o que você tem que fazer? Defender bem o gol, tentar colocar bem o pé nos corredores laterais para tirar cruzamento, e quando você tem uma transição ofensiva, você ser letal, porque ele está se desequilibrando e está pondo a bola em disputa, todo aberto no campo de ataque, né? Então, a gente teve alguns inícios de transição para gerar essa chance aí que faria o 2-0, acabou não acontecendo, faz parte do cenário do jogo também. Seabra, boa noite. O Cruzeiro hoje está entre os times que mais tem conquistado, está conseguindo reação na segunda etapa do jogo, mas tem conseguido a vitória com o gol feito no segundo tempo. Você completou um mês no comando da equipe, eu queria que você falasse sobre as conversas de vestiário. Se tem algum padrão, óbvio que cada jogo é um jogo, mas se tem algum padrão seu de conversa de vestiário, já que elas têm sido tão efetivas? Olha, a gente tenta mostrar para os jogadores as situações que a gente está conseguindo ter vantagem e as situações que o adversário está tentando ou está conseguindo ter vantagem sobre a gente, né? O jogo se desenrolou durante o primeiro tempo muito próximo daquele cenário que a gente esperava, né? O Atlético Goianiense fazendo uma pressão individual nos tiros de meta e um cenário da gente tentar quebrar essa pressão, ora com bola média, ora com bola longa e ora com bola curta, e atacar fundo de campo. E isso foi o que prevaleceu em boa parte do primeiro tempo. E a gente pontuou algumas situações para ser um pouco mais efetivo nisso. E os cuidados com as bolas paradas defensivas, acho que a gente fez um bom primeiro tempo nesse sentido. Uma equipe muito forte, a gente conseguiu neutralizar. Mas acho que, além da conversa do vestiário, eu acho que o fator primordial é a isonomia com que a gente tem trabalhado o grupo, né? Então, todos os jogadores eles têm carga de treino praticamente igual e de informação e de atenção. Então, acho que as entradas no jogo hoje foram muito boas também, né? A gente vem de um cansaço excessivo, a gente sabia que as trocas iriam ser importantes, e os jogadores que entraram conseguiram elevar o nível de rotação e cobrir as distâncias que a gente precisa cobrir no jogo que a gente propõe, seja para defender, seja para atacar. E eu acho que esse foi o fator primordial, né? Todos entenderem e serem capazes e serem oportunizados no momento correto durante a partida. Esse é sempre um desafio do treinador, né? O melhor timing para se fazer uma troca, duas trocas, né? E nem sempre esse processo funciona de forma linear. Você tem um raciocínio, você tem uma lógica, mas na hora que a coisa acontece na prática, ela pode seguir a lógica que você imaginou ou não, né? Mas, sobretudo, eu acho que os jogadores estão, como um todo, entendendo cada vez mais a proposta, entendendo as missões de tática individual das posições que eles têm que cumprir, e acho que a gente fez as trocas, mas manteve a coerência coletiva e até recuperou um pouco da dinâmica de jogo e ajudou a gente, nessa reta final, empurrar e ter um pouco mais de domínio no campo de ataque, que foi o tipo de situação que gerou o lance do gol, né? Fernando, sobre essa questão até de Matheus Pereira e Vitinho, queria te perguntar sobre esses dois atletas. Matheus Pereira, que é um jogador que, quando você menos espera, ele faz o gol, né? Porque tem essa capacidade criativa. Você fala muito dessa parte tática, mas tem o criativo dele também, que é aguçado. E esse garoto que você conhece tão bem, como outros garotos, você lançando aí a primeira vez no jogo no time principal, o Vitinho, que tinha essa expectativa e aconteceu, né? Eu queria que você falasse um pouco desses dois, um já mais experimentado e o outro que está começando essa vida agora no Cruzeiro. Sim. O Vitinho, assim, ele é um jogador que cresceu muito no processo ali do Sub-20, porque ele aceitou o desafio da adversidade. Então, ele aumentou demais a taxa de trabalho dele em treino, ele aumentou demais a taxa de trabalho dele em jogo. Quando ele veio para a gente da Ponte Preta, ele era um camisa 10 que jogava próximo do centroavante, mais no corredor central, como um jogador de definição ou de assistência, né? Sendo um articulador de último terço, de fase final. E a gente entendia que ele era muito bom em espaço reduzido, mas que a gente precisava potencializar também nos espaços de velocidade do jogo. Então, usar ele como médio, ora por dentro, ora por fora, ora atacando a última linha do adversário,
aumentar essa variabilidade técnico-tática e a dinâmica de jogo dele. E ele respondeu muito bem ao longo do ano passado, que ele trabalhou no Sub-20. E ainda na Copa São Paulo, ele precisou ser utilizado em várias partidas como lateral esquerdo e elevou demais o nível de competitividade, de duelo, e deu conta. Então, quando o jogador é testado e provocado nessas adversidades na formação dele, ele está mais preparado, porque essa é uma situação muito importante, especial, de adversidade para ele, marcante na carreira. Então, pelo fato dele ter respondido muito bem a todas essas adversidades, eu tinha muita segurança de que ele seria competitivo, que ele daria conta das missões essenciais ali da posição, para defender, para atacar, para fazer as transições, né? E naquele momento específico do jogo, a gente precisava de uma dinâmica no meio espaço e na lateral esquerda ali, e que ele voltasse a fazer dobra, desse mais uma opção para o Marlon, que ele também atacasse as costas do lateral, ou que ele abrisse para o Arthur voltar a atacar as costas do lateral, que o Barreal teve uma dinâmica muito boa no primeiro tempo, mas essa dinâmica ela começou a cair ao longo do segundo tempo, e eu precisava, em especial, de um pé esquerdo ali, por causa dessas rupturas e por receber a bola no corredor lateral. Então, o Vitinho ele reuniu essas características para, naquele momento, entrar naquela situação. Não foi nem a posição que ele treinou durante a semana, mas ele sabe fazer, e o jogo pedia, naquele momento, um jogador com rupturas naquele espaço. E esse foi um dos motivos que a gente conseguiu baixar um pouco a equipe do Atlético Goianiense e que nos permitiu elaborar um pouco mais no campo de ataque. Então, a gente fica muito feliz, porque eu acho que um momento marcante, simbólico, para o jogador, mas ele é também para toda a cadeia do processo do clube. Isso, com certeza, dá oxigênio para todos que estão no Sub-20, no Sub-17, que trabalham na formação dos jogadores, dos próprios jogadores saberem que a gente está sempre olhando. Então, durante a semana, alguns jogadores fizeram 2 sessões de treino inteiro no profissional, outros fizeram 3, né? A gente acabou optando também por trazer o Joseph pela taxa de trabalho que ele colocou nos treinos, ele, com um nível de rotação e de intensidade e de domínio das funções também muito alto. Então, eu acho que a gente consolida, né, esse primeiro momento aí, com o Vitinho, se abre aí uma perspectiva bacana para ele, mas, ao mesmo tempo, acho que a gente também alimenta de esperança, né, toda essa cadeia. Você, Abra, até aproveitando aí a questão do Joseph, veio para ficar no profissional? Vai depender dele, na verdade, né? Então, se o desempenho dele for nesse nível, vai ser questão de mérito, ele continua, né? Se ele estiver oscilando demais, se ele ainda precisar de mais um tempo, a gente vai dar esse tempo para ele no Sub-20. Então, o jogador da base, quando ele inicia essa transição para o profissional, ele tem um grande privilégio em relação ao jogador do profissional. Ele pode ser utilizado para ganhar ritmo de jogo no Sub-20. Outros jogadores do profissional que não têm idade não podem. Então, eles vão ter que lutar e brigar por espaço, muitas vezes sem ter essa oportunidade. Então, a gente tem o Pedrão, por exemplo, que tem treinado, o próprio Vitinho, que tem treinado. Em algum momento em que era necessário eles voltarem a jogar, eles retornaram ao Sub-20 e jogaram, né? E aí eles entenderem que essa é uma oportunidade que os jogadores que não têm idade não podem ter, e acaba sendo um diferencial competitivo para eles na luta por um espaço ali, né, na relação de jogo ou oportunidade de jogar. Oi? Só um recadinho aí, ó. Eu queria dar o parabéns para minha esposa pelo Dia das Mães, né? Minha família mora em São Paulo. Para minha mãe, pelo Dia das Mães, que também mora em São Paulo. Para todas as mães cruzeirenses e para todas as mães do futebol, porque os filhos se formam, crescem longe de casa, né? Depois viram jogadores profissionais e também não param em casa. Então, é uma vida de muito afastamento, de muita renúncia nesse sentido. E as mães do futebol, elas são muito guerreiras. Então, eu queria dar esse parabéns aí para elas, dedicar o jogo de hoje, o dia de hoje para elas.